Na aula de hoje vamos focar um pouco mais nos arrays de referência, ou seja, aqueles arrays que armazenam não tipos primitivos, como int, long, double, mas sim fazem referência ou apontam para um objeto. Então, aqui embaixo eu criei uma classe curso e um atributo nome curso. E logo acima, no meu método principal, o método main, a gente vai criar um objeto do tipo curso para que possamos criar os nossos cursos. Então, o array criado, esse array ele vai conter 10 posições ou 10 índices para a gente poder criar 10 cursos aí dentro. E o que será que acontece se a gente tentar imprimir uma posição desse array? Vamos lá? Então vou imprimir cursos na posição 0 e vou tentar acessar o atributo nome curso. Vamos ver o que tem lá dentro. Salvando e executando, vai ser lançado a Null Pointer Exception. Vamos entender o que aconteceu. Toda vez que a gente cria um array de objeto, cada uma das 10 posições do array é inicializada automaticamente com o valor default, null. Ou seja, não tem nada ali dentro. E toda vez que a gente tenta acessar uma posição do array de um objeto que não existe, né, uma posição vazia, vai ser lançada uma exceção Null Pointer Exception. Então vamos inicializar esse array. Vamos criar um for para fazer isso. Então a gente vai pegar for, deixa eu abrir e fechar a chave, int i vai ser igual a 0, enquanto i for menor que cursos.length, ou seja, o tamanho do meu array, e i vai ser acrescido de mais 1. E cursos na posição i vai receber um novo curso aqui é cursos, botão R, e logo abaixo cursos na posição i, ou seja, cada índice do meu array, começando com índice 0, vai receber o nome curso de Java. Aqui cursos ponto nome curso vai receber nome curso Java. Agora sim vai rodar sem lançar a exceção Null Pointer Exception. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Bom, aqui ele está continuando, ele está dando a exceção ainda porque eu estou tentando acessar um atributo que não foi inicializado ainda. Então eu vou tirar essa impressão aqui, vou salvar, vou rodar. E ele compila numa boa, né? Ele não está executando nada porque eu ainda não mandei imprimir, mas ele compila numa boa, porque foi atribuído um valor para cada posição do array. Então ele vai compilar e vai imprimir numa boa. E logo abaixo vamos criar um for each para ler e exibir e percorrer e exibir os valores dentro desse array. Vamos criar um for. Deixa eu subir aqui, né? E aqui cursos C. E aqui ele vai imprimir C. Aqui não é cursos, é meu objeto curso. Então a gente pode ler essa expressão aqui da seguinte forma: percorra cada elemento C do tipo cursos existente no meu array de cursos. E por fim, exiba os valores. Vamos executar, vamos salvar primeiro, vamos rodar e está faltando alguma coisinha aqui. Aqui na verdade é C.length,
ponto nome curso, ou seja, essa variável C ela está apontando, né, para o objeto curso, da onde está o atributo nome curso, que está sendo inicializado aqui em cima. Então, vou salvar e agora ele vai percorrer o array de cursos, vai jogar para dentro da variável C e aqui a gente vai imprimir c.cursos. Vou dar um espaço maior aqui. E como o array que criamos é um array de referência a um objeto de curso, nós podemos guardar tudo que é curso. Exemplo. Então, vou criar aqui embaixo uma outra classe chamada curso avancado, né? Fica feio a beça, né? Eu não vou colocar nada dentro dessa classe por enquanto, mas eu vou estender extends a minha classe curso. E essa classe curso avançado, ela consegue acessar todos os atributos e, se fosse o caso, os métodos dessa minha classe aqui em cima, porque ela está estendendo de curso. Em outras palavras, curso avançado é um curso. Vamos criar um novo array do tipo curso, chamado curso2, e nesse array vão ter 5 posições. Então vou criar aqui. Então tá aqui, cursos2, meu array cursos2, do tipo curso, e a gente vai falar que ele vai ter 5 posições. Vamos falar que curso2 na posição 0 vai receber um novo curso, um new curso, e que cursos2 na posição 1 vai receber um new curso avançado. E como curso avançado é um curso, ou seja, estende de curso, vai compilar normalmente. Se a gente pedir para compilar aqui, ele até executou o outro trecho de código, mas não deu nenhum tipo de erro, porque curso avançado está estendendo de curso, ou seja, a gente pode atribuir a esse array de curso, do objeto curso, que não vai ter problema nenhum. Então, no array você consegue atribuir um subtipo daquele tipo. Em outras palavras, se curso avançado, que esse camaradinho aqui, estende de curso, a gente pode atribuir curso avançado a um array de curso. E um outro assunto é o seguinte, deixa eu dar um espaço aqui. Bom, uma vez que o array de objetos é sempre baseado em referências, a gente precisa lembrar que um objeto não será copiado, mas somente a sua referência será passada. Eu vou explicar melhor no exemplo que eu vou colocar aqui embaixo. Vou criar um objeto curso, C recebe new curso. E aqui embaixo eu vou falar que C ponto nome do curso vai receber, botar aqui certificação Java, ponto e vírgula, e embaixo eu vou imprimir c.nome curso, salvando, imprimindo, certificação Java, beleza. E agora a gente vai fazer o seguinte, deixa eu até juntar aqui. Vamos atribuir a esse array aqui, ó, cursos2, vou botar aqui embaixo, cursos2 na posição 0. Eu quero que ele receba a referência que está apontando para o objeto curso, ou seja, C. E se a gente mandar imprimir, por exemplo, cursos, deixa eu copiar aqui, ponto nome curso,
salvando e executando, ele também vai imprimir certificação Java. Um outro exemplo que a gente pode fazer aqui, a gente pode, deixa eu tirar esse espaço aqui para ficar um pouco melhor. Eu vou criar aqui na classe curso, no objeto curso, uma variável carga horária, um atributo carga horária, e esse atributo carga horária eu vou inicializar ele aqui no meu objeto. Cadê? Aqui, eu vou falar aqui c.carga horária vai ser igual a 45 horas. E aqui embaixo eu vou imprimir esse camarada. Então, cursos na posição 0, ponto carga horária. Então, se a gente imprimir, salvando e executando, ele vai imprimir a carga horária. Mas por que isso acontece? A explicação é o seguinte: como a referência do objeto curso foi passada, né, C foi passado para dentro do array de cursos 2 na posição 0, ele vai conseguir acessar o atributo nome curso e o atributo carga horária. Nesse momento, cursos 2 na posição 0 virou a minha referência para o objeto cursos, que é o que está acontecendo exatamente aqui. Eu peguei a minha referência, que é esse camarada aqui, falei assim, ó, referência que está apontando para curso, vá para dentro de cursos na posição 0. Então lá dentro de cursos na posição 0 não tem mais um valor, e sim uma referência que eu posso apontar para qualquer atributo lá de curso. Eu posso apontar para nome curso, para carga horária. Se eu criar um método ou outro atributo, a posição 0 sempre vai apontar para o método ou atributo que eu criar nessa classe aqui. Então é isso. Vamos falar agora de um outro assunto. Vamos falar sobre casting de arrays. O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: não existe casting de arrays em tipos primitivos. Por exemplo, eu vou dar um espaço maior aqui para a gente falar desse outro assunto. Eu vou criar aqui um array de tipo inteiro de valores que vai receber, vamos botar aqui 10 posições. 10 posições. Opa, vamos lá. Esse camarada não é aqui. 10 posições. Foi. E logo abaixo vou criar um array do tipo long. E vou tentar atribuir a esse array valores. Meu array de valores que está logo acima. E vai dar um erro de compilação. Ele não vai nem compilar. E se a gente botar o mouse aqui no erro, ele vai falar que a gente não consegue converter um int para um array de long. A gente não consegue fazer isso. E se a gente forçar aqui, por exemplo, eu quero que esse cara seja de array de long. Tá aqui, eu vou forçar isso. Eu vou até tirar aqui esse colchete aqui, que na verdade não precisa. Se a gente verificar o erro que deu aqui, ele vai falar que não é possível fazer o casting. A gente não pode fazer o casting de um array de int para um array de long. Não é possível a gente fazer isso. E se a gente tirar esse casting aqui, o erro que vai dar é que também não é possível converter um array de int para um array de long, que é o que está dizendo aqui. Logo, a gente sabe que a gente não consegue fazer essa atribuição. Ou seja, a gente não consegue fazer uma conversão para tipos diferentes, int para long. A gente não consegue. A gente sabe muito bem que int cabe dentro de long, porque long é um cara grandão, um cara cheio de espaço, e o int é um cara pequenininho. Então, teoricamente, a gente conseguiria fazer isso, mas a gente não consegue fazer isso em array. Em array a gente não pode, não é permitido em Java fazer o casting em
array, né? Que é esse cara aqui, long. Quero que esse seja um array de long, então a gente não consegue fazer isso. Agora, se fosse do mesmo tipo, por exemplo, aqui int, beleza, tranquilo, ele aceita numa boa. Se for de tipo diferente, a gente não consegue fazer. Deixa eu comentar esse camarada aqui. E agora, no caso de array de referência ao objeto, é possível fazer a atribuição sem casting de um array para um array de outro tipo. Por exemplo, vou criar aqui um string nomes, vai receber, vou criar aqui da forma mais simples. Vou botar aqui vírgula, botar aqui curso de, vou botar curso de espaço Java. Deixa eu ver porque está dando um erro aqui. Tá faltando aqui o colchete. A gente não pode esquecer desse camarada. Então, a gente criou um array de objeto, nomes, que está recebendo dois valores. A gente tem aqui duas posições, posição 0, posição 1, e tem dois elementos, curso de e Java. Logo abaixo eu vou criar um array chamado objetos, do tipo object. Aqui eu vou botar objetos. E a gente vai atribuir nomes, que é esse array aí de cima. Então você já vê que ele aceita numa boa, tranquilo. Se a gente rodar isso aqui, né, ele não vai imprimir nada porque a gente não atribuiu nenhum valor ainda. A gente não mandou imprimir, né, o que está dentro do array de objetos, né? A gente não mandou imprimir nada, logo ele não imprimiu, mas não dá nenhum tipo de erro. A gente pode fazer essa atribuição aqui. Pegar aqui nomes e jogar para dentro desse array aqui de objetos, desde que, aqui você pode reparar que o tipo é diferente, aqui é string, aqui é object, desde que string, que é uma classe, um objeto pequenininho, né, vamos dizer assim, seja jogada para dentro de uma classe maior, de um objeto maior, que é o object, que é o cara pai de todos os objetos, pai de todas as classes. Se a gente pegar um objeto pequenininho e tentar jogar para dentro de um objeto maior, que cabe ele, né, comporte ele, a gente consegue fazer essa atribuição e a gente não precisa nem fazer um casting, a gente não precisa nem fazer isso aqui. Ó. Eu poderia botar aqui object e falar que é um array ali. Eu poderia fazer isso e também vai funcionar, mas eu não preciso nem fazer isso. Ele aceita sem eu fazer o casting. E será que a gente consegue ler esse array de objetos aqui, do tipo object? Será que a gente consegue ler ele? Vamos lá, vamos criar aqui um for each. E aqui a gente vai falar que é a minha variável obj do tipo object vai receber tudo que está no meu array de objetos. E embaixo a gente vai exibir esse valor que foi para a minha variável obj. Então vamos salvar e executar. E ele imprimiu aqui, ó, curso de Java. Então, além de fazer a atribuição os arrays, além de fazer a atribuição entre os arrays, nós conseguimos ler e exibir os valores. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não entendeu alguma coisa, deixe no comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. E até a próxima videoaula.